Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e no passo a passo de hoje nós vamos aprender a costurar essa pecinha aqui, que é um porta-absorventes feito com aqueles painéis porta-moedas, sabe, que a gente tem de monte no ateliê? Pois é, uma pecinha muito prática. E agora, para o Dia das Mães, dá pra gente montar um kit com uma carteirinha pocket, com uma carteira com bolso duplo, com uma necessaire com aba. Vai ficar um kit lindo. E o diferencial desta peça é que ela possui uma lombada. É como se fosse aquele porta-livro, sabe? Que possui uma lombadinha para encaixar o livro e ficar bem certinho. Então, esse porta-absorvente tem essa lombada justamente para encaixar, para acomodar os absorventes aqui dentro e ele ficar uma pecinha assim, olha, não ficar uma peça arrebitada. Fica uma peça bem compacta e bem assentadinha. E aqui, na parte interna, a gente possui dois bolsos em tela vôlei para acomodar o absorvente. Cabem até 2 absorventes de cada lado. E se você quiser, você ainda pode substituir um desses bolsos que é aberto com um zíper e transformar num bolsinho fechado para colocar medicamento, então fica uma peça mais funcional ainda. Se transforma num porta-absorventes com porta-medicamentos, numa única peça para colocar na bolsa e facilitar o dia a dia da mamãe. E então, vamos ao passo a passo? Nesta aula, eu vou utilizar os painéis porta-moedas lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. Esses painéis, eles medem 13 centímetros e meio de largura por 11 centímetros e meio de altura. Então, se você tiver aí no seu ateliê outro painel porta-moedas, como este daqui, por exemplo, da meia tigela, pode conferir a medida que geralmente eles têm esta mesma medida, ok? E aí você pode utilizar tranquilamente que vai dar certinho na nossa modelagem. E eu já deixei aqui na descrição deste vídeo um link para você fazer o download gratuito dos moldes para a gente fazer essa peça. São 3 páginas de modelagem que você vai imprimir em escala personalizada 100%, ou tamanho real, para que os seus moldes saiam no tamanho certinho. E aí, depois de imprimir, você vai recortar estes moldes e reservar para a gente fazer a nossa peça, que eu vou repassar todas as medidas aqui com vocês. A descrição de todos os materiais e medidas para confeccionar a nossa peça, ela tá no molde do corpo do porta-absorvente. Para a parte externa, nós vamos precisar de 2 painéis porta-moedas prontos, um para a parte da frente, um para a parte de trás, ou, caso você não tenha esses painéis aí no seu ateliê, o que você vai fazer é o seguinte, você vai recortar 2 vezes no tecido externo na medida de 14 por 12, 14 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. E aí, o que você vai fazer é pegar o seu molde da parte externa, posicionar sobre o seu tecido, alinhando aqui pela parte de cima, e vai desenhar o contorno do porta-moedas. E ainda, para finalizar a parte externa, nós vamos precisar do tecidinho da lombada, que mede 15 por 4 centímetros. Para o corpo, a gente vai precisar de uma vez na manta R2 medindo 25 por 14 e uma vez no tecido do forro medindo 25 por 14. Este daqui é o molde desta parte, então você já pode cortar manta e tecido do forro na mesma medida. Para os bolsos, nós vamos precisar de 2 vezes na tela vôlei, medindo 15 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. E para fazer o acabamento, nós vamos precisar de 2 vezes num tecidinho para fazer um debrum, medindo 15 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, ou simplesmente 2 pedacinhos de viés largo na medida de 15 centímetros.
E para fazer o acabamento do nosso porta-absorventes, a gente vai precisar de um parzinho de botão Ritas número 12, de uma tira de montana para fazer o fecho, medindo 2 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento e 1 metro de viés largo para o acabamento. Caso você não possua montana para fazer este fecho, eu sugiro que você faça em tecido mesmo. E para isso, eu recortei 2 vezes no tecido, medindo 6 centímetros de largura por 10 centímetros de altura e recortei um pedacinho maior de manta R2. Aqui neste tecidinho, eu fiz uma marcação de meio centímetro nas laterais, arredondei os cantinhos e a gente pode fazer uma abinha substituindo essa montana para colocar na nossa peça. Nós vamos começar fazendo as marcações no painel porta-moedas. Então, você vai pegar o seu molde da parte externa, observem que ele tem uma marcação para o botão e uma marcaçãozinha aqui de meio, um piquezinho. Você vai escolher qual vai ser a frente, qual vai ser a parte de trás, posiciona o seu molde bem alinhadinho com a parte de cima do seu desenho. Em um deles, você marca o botão e no outro, você marca o meio, que é exatamente nesta marcação que a gente vai fazer a aplicação do fecho. A montagem da parte externa é feita desta forma. A gente vai usar o tecidinho da lombada para emendar os 2 painéis. E o que é muito importante a gente se atentar aqui? É importante que esses 2 painéis, eles fiquem alinhados, fiquem bem retinhos, porque pode acontecer da gente costurar e eles ficarem deslocados, e aí não vai dar certo. Então, a gente vai preparar essa lombada para que a gente faça uma costura e que esse painel fique alinhadinho. E para isso, você vai posicionar o avesso do tecidinho da lombada sobre a largura do painel, vai vir aqui com uma caneta e vai riscar exatamente onde é que começa e onde é que termina a lateral do painel. E depois, você vai fazer 2 marcações distante 1 centímetro de cada lado, que vai ser onde a gente vai fazer a costura, onde a gente vai costurar sobre o painel. E para ficar tudo no lugar, você vai posicionar frente da lombada com a frente do painel, alinhando bem certinho nessa marcação lateral que você fez, alinhando aqui pela parte de cima e vai prender com alfinete. Eu não sugiro que você coloque clips, porque o clips ele deixa o tecido dar uma corridinha. Então, às vezes, dá uma diferença de 2, 3 milímetros. Então, posiciona aqui na parte de cima do painel e prende tudo com alfinete. E aí, a gente vai lá na máquina e vai passar essa costurinha aqui de 1 centímetro, prendendo essa lombada de um lado do painel e depois a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Você vai posicionar a linha lateral que nós fizemos, bem alinhadinho aqui, com o painel pela parte de cima, vai prender e vai passar essa costurinha aqui. A nossa emenda ficou desse jeitinho. Vamos olhar a parte da frente se deu certo. Olha, fica bem alinhadinho aqui dos 2 lados. Então, isso que é importante para que o seu porta-absorventes fique bem retinho. Aqui agora, para o lado avesso, a gente vai jogar essas 2 costurinhas aqui para dentro. A gente tomba elas aqui para dentro, passa com o ferro, deixa bem assentadinho. E agora, você vai posicionar esta parte externa sobre um dos lados da manta R2. Se atentem para ficar tudo bem retinho, posiciona até sua régua de patchwork aqui, vê se tá tudo bem alinhadinho, passa com o ferro. Aplicou a parte externa, do outro lado, nós vamos aplicar o tecidinho do forro. Passa também com o ferro aqui, para juntar o tecido do forro do outro lado. Com os 2 lados aplicados na manta, o que nós vamos fazer agora
é ir lá na máquina de costura e passar uma costurinha de pesponto sobre a lombada, bem aqui na beiradinha, exatamente como aqui nesta peça. É uma costura de pespontinho aqui, que vai fazer com que a nossa peça, ela tenha essa abertura e fique com este espacinho, com as duas costurinhas já passadas. Agora, a gente vai passar uma costurinha exatamente sobre o contorno do painel. E com as duas partes unidas, forro e parte externa, nós vamos refilar o excesso de manta e tecido. E se você estiver utilizando um tecido de poliéster, dá uma seladinha em todo o contorno com o isqueiro para o tecido não ficar desfiando. E com a peça já refilada, nós vamos fazer a aplicação do botão Ritas, onde nós fizemos a marcação. E a parte do botão que nós vamos aplicar aqui é aquela parte que é maiorzinha. Lembrando que o que fica para a parte externa é o encaixe do botão e o acabamento fica no forro. E agora, a gente já vai fazer a parte do bolso. Para isso, a gente vai fazer a aplicação de um acabamento de um dos lados da tela vôlei. A minha sugestão aqui é utilizar um tecidinho na largura de 4 centímetros, fazendo dobrinha como um debrum. Então, dobra ao meio primeiro, depois dobra as duas pontas ao meio e ao meio novamente. E aí, a gente encaixa esse debrum aqui em um dos lados da nossa tela vôlei. Ou, se você não quiser fazer em tecido, você pode pegar um pedacinho de viés na largura aqui do seu bolso, simplesmente dobrar ao meio, encaixar no seu bolso. E agora, a gente vai lá na máquina e passa uma costurinha, prendendo, fazendo este acabamento aqui. E a aplicação dos bolsos na parte interna, ela é feita distante meio centímetro dessa costura que a gente passou. Então, posiciona sua régua de patchwork, faz uma linha dos dois lados das costuras com uma distância de meio centímetro. E aí, você vem com o seu bolsinho, já com o acabamento, e vai posicionar sobre esta linha, prendendo de todos os lados. Lembram que lá no começo da aula, eu falei que se vocês quiserem, de um dos lados dá pra gente aplicar um bolsinho com zíper. E aí, como é que vocês vão fazer? Com esse debrunzinho já aplicado aqui na tela, vocês vão pegar um pedacinho de zíper. Em uma das laterais do zíper, você vai fazer um acabamento, pode ser com debrum ou com viés dobradinho ao meio. Passa uma costurinha aqui, e aí você vem e prende o seu bolsinho com outra costurinha aqui. Então, o bolsinho vai estar pronto. Com esse bolsinho pronto, é só você vir e aplicar nesta marcação que a gente fez. Você vai aplicar na marcação de meio centímetro. Vai ficar um bolsinho um pouquinho menor, mas que cabe tranquilamente aqui medicamento, então fica um bolsinho ainda bem funcional. E agora, com os dois bolsos presos, nós vamos virar a peça pelo lado direito. Vou lá na máquina e vou passar uma costurinha exatamente sobre essa costurinha de segurança ao redor da peça para prender o bolso. Com o bolsinho já aplicado e refilado, agora nós vamos fazer a aplicação da montana do outro lado que a gente tinha feito a marcação do meio. Então, é só você posicionar a montana frente com frente, aqui com a parte externa, fazer uma marcaçãozinha aqui do meio, posicionar na marcação do corpo e passar uma costurinha aqui de segurança. Se você não tiver a montana, você vai produzir a sua lapelinha de tecido. Posiciona o tecido na manta, vem com o tecidinho do forro frente com frente. Eu fiz a marcação de meio centímetro aqui para costura, então é só a gente fazer essa costura, refilar e desvirar. O importante é que no final você refile esta lapelinha com 8 centímetros de altura, que é suficiente para fazer o fechamento desta peça.
Então, eu fiz aqui a lapelinha de tecido, passei um pespontinho para fazer um acabamento e marquei o meio aqui na parte de trás. É só posicionar aqui na marcação do meio e fazer a aplicação da lapela. Lapelinha já aplicada, agora nós vamos para a finalização da peça, que é a aplicação de viés. Aqui eu tô utilizando um viés largo da marca Cinderela e eu vou fazer a aplicação nessa peça exatamente como eu fiz na aula da carteira com bolso duplo. Então, eu não vou ficar repassando tudo com vocês aqui, como que a gente faz a aplicação. Eu vou deixar um link aqui no card para vocês clicarem, irem lá na aula da carteira com bolso duplo e assistir como que eu fiz a aplicação de viés. É igualzinho, ok? Com o viés todo aplicado, a nossa peça tá praticamente finalizada. E o que falta agora é a gente fazer a aplicação da outra parte do botão Ritas aqui na lapela. Para isso, nós vamos juntar os cantinhos. Posiciona a sua peça na sua mesa de corte, traz a sua lapela e faz a marcação para a aplicação do botão. E aí, é só a gente fazer a marcação aqui, o furo, e aplicar o botão Ritas. Botãozinho já aplicado e a nossa peça tá prontinha. Só para você ter uma ideia, este botão, ele tá aplicado com uma distância mais ou menos de 1,5 cm aqui da ponta da montana. O que eu sugiro para você agora é vir aqui, olha, e vincar essa dobrinha também no viés, para que ele fique bem retinho. Faz isso nos 4 cantos. E agora, a gente vai colocar o absorvente para ver se deu tudo certo. Olha que graça que fica a nossa peça. O absorvente, ele fica bem encaixadinho aqui dentro, a peça fica bem certinha, não fica com as pontas levantadas. O acabamento aqui com a montana fica bem bonito. Então, essa foi a nossa aula do porta-absorvente com lombada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês produzam muito dessa peça aí. Ela é muito gostosinha de fazer, muito rápida. Tem a opção de vocês colocarem um zíper aqui, deixar a peça super funcional. Aproveitem esta data especial de Dia das Mães e façam kits lindos, utilizando esses painéis porta-moedas, que às vezes a gente tem um monte guardado no ateliê e já nem sabe mais o que fazer, então essa é mais uma opção para você, tá bom? Se gostaram, já vou pedir para vocês deixarem um like aqui para mim, um comentário aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo com as amigas que também costuram, que fazem artesanato. E, claro, se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações para que vocês sejam notificadas toda vez que tiver uma aulinha nova aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.